Bem, bacana. Então, preciso R, eu tenho um pacote, o R tem 17 mil pacotes, eu sei que eu preciso instalar esses pacotes, eu posso instalar ali por essa minha aba aqui de pacotes também, eu tenho que carregar todo que eu for usar, mas vamos agora se concentrar para a parte mais básica, vamos retornar um pouquinho atrás e vamos criar uns objetos e conhecer as classes do R. A gente já viu, vocês já conseguem ler esse código aqui junto comigo. Vocês podem digitar no computador de vocês, tá? My_x, eu não posso deixar assim solto, vocês já sabem disso. E eu tô colocando o quê? Esse 1, 2, 3, 123, um número só, dentro do mais x, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem isso acontecendo aqui, tá? Então, vou rodar. Eu vou rodar aqui no meu comando, no meu teclado, tá? No de vocês é Ctrl mais Enter. Então, criei o mais X e coloquei aqui. Todo mundo sabe que eu posso chegar aqui e digitar mais X para ele aparecer. Eu posso colocar aqui no meu código. Qual é a diferença, professora, de colocar aqui no script e colocar no console? É simples. O console, eu fechei, eu perco tudo que estava aqui embaixo. Se eu deixo aqui no meu código, salvo, igualzinho no Word, toda vez que você abrir esse script, ele vai estar lá salvo para você e vai mostrar para você, tá? Então, se vocês quiserem que algo se repita, para toda vez que abrir esse script e rodar, você já deixa ele aqui, especificado aqui no teu script, tá? Então, o mais x está lá, eu posso escrever, obviamente, para manter o padrão print mais x e rodar também, tá? Vocês podem ter uma dúvida, eu posso colocar mais de uma informação na mesma linha? Pode, contanto que você use o ponto e vírgula. Se não usar o ponto e vírgula, eu vou tirar para mostrar para vocês, vocês não vão conseguir rodar porque ele vai te dar um erro, tá? O que acontece aqui? Ele não encontrou o ponto e vírgula para separar. Então, o ponto e vírgula, ele está separando esses comandos aqui que eu estou dando. Eu estou criando o mais x é igual a 1, o y é igual a 2 e o mais z é igual a 3. Percebam vocês que eles vão aparecendo aqui no ambiente, tá? E eu posso, com certeza, acessar aqui uma y, por exemplo, rodando assim, tá? Atenção com os nomes das variáveis, eu já falei isso para vocês. Se eu tentar ler uma variável que não foi criada, o que o R vai fazer? Vai dar erro, né? Não existe o objeto Z. Então, isso daqui é importante também ir conhecendo. O objeto Z não está aqui, vocês podem verificar, e o R também não encontrou esse objeto Z. Então, a gente já sabe como criar aqui um objeto, tá? Simples, um vetor aqui para mim. Vamos criar um vetor atômico. Aqui, no caso, a gente vai ver de números e de caracteres, que são textos, tá? Como é que a gente faz isso? A gente já sabe fazer isso, como criar um vetor, quando tem mais de um elemento. Como é que eu uso? Usando o concatenar, o Czinho, tá? Que a gente viu lá em cima. Então, a gente já sabe que para eu criar um objeto em que ele tenha mais de uma informação, eu vou precisar desse concatenar, tá? Então, basicamente, aqui eu estou criando em X, ele vai ter essas informações, 1, 2 e 3, e o X apareceu aqui para mim, ó, é um número, vai de 1 a 3 e os elementos dele, tá? Posso mostrar o meu X e, mais importante, eu também posso saber qual é a classe. Então, vão aprendendo aí comigo, porque depois eu vou perguntar para vocês como é que eu vejo a classe de de uma determinada variável. É class, tá? Então, vejam também o uso do inglês aqui, é predominante, né? Na verdade, 100% por conta da linguagem do R. Então, class é para eu saber a classe. Essa classe aqui é um número. Poderia fazer a mesma coisa, mas para texto e não para números. Então, aqui eu tenho o 1, o texto 2, o texto 3, o texto 4. Eu também preciso do C, tá? Para concatenar. Se eu tiro esse C e tentar rodar, não vai, porque o R não concatena. Então, eu preciso desse Czinho aí para ele combinar, tá? Então, vou rodar o meu Y, vou pedir para ele printar, e vou falar qual é a classe R desse Y, qual é a class. E aí ele vai te dizer, um caractere, um texto,
tá bom? É isso que ele está dizendo. Então, ok, a gente já sabe como criar um objeto simples, só tem uma informação ali dentro. A gente também sabe como criar um vetor atômico, que a gente tem mais ali de uma observação e eles têm que ter a mesma classe. Professora, se eles não têm a mesma classe, ou seja, se tiver dois elementos que são números e um outro que é texto, ou dois textos e um número, ou quantas quantidades forem que vocês quiserem, vamos fazer isso daí para a gente ver? Ó, vou criar o x, ele é só 1 e 2, obviamente ele é numérico. Todo mundo já consegue identificar isso. Vamos agora colocar o 3 entre aspas. Aspas simples, aspas duplas, não interessa, mas entre aspas. O que vocês acreditam que seja isso? É um caractere, é um texto, né? Vocês concordam comigo que é um texto? Eu vou perguntar para o R, qual é a classe desse meu X? E ele vai me dizer que é um texto, um caractere, tá? Por quê? Porque ele vai tentar transformar isso daqui para a classe mais complexa. E aqui a classe mais complexa é a do texto, tá bom? Então tenham cuidado ao fazerem essas digitações, essas criações de variáveis, porque ele vai mudar a classe se ele identificar que elas têm classes diferentes, tendo a predominância aqui da mais complexa e mais complexa entre número e texto a texto, tá? Vamos também conhecer, a gente já começou a fazer isso lá em cima, quando eu vi o número de pacotes que tinha no meu banco de dados lá, nesse banco de dados aqui, ó, que está me dizendo que é uma matriz bem grande. Eu estava acessando ali qual era a quantidade de linhas desse banco de dados, né? Para eu saber quantos pacotes tinha, sabendo que cada linha era um pacote. Bem, vamos acessar esse meu banco aí quando ele tem uma informação, um vetor atômico, quando ele tem mais de uma linha, mais de uma informação, mais quando ele é um data frame, quando ele é uma matriz. Eu vou começar com a única direção, e aí, conforme for aparecendo aqui, a gente vai explorando de novo essas outras funções aqui, tá? Não precisa instalar nada para ter acesso a elas. Elas já são básicas do R, não é de pacote, tá? Então, bora lá. Vou criar esse vetor de números. Todo mundo já consegue ler isso aqui junto comigo. Vou pedir para ele mostrar. Eu só fiz selecionar aqui, posso rodar no meu atalho aqui pelo meu teclado. Estou rodando pelo computador, pelo teclado. Então, o meu X é esse. E aí eu quero saber, e isso aqui é muito, nossa, vocês não têm noção como essa função a gente usa pra caramba, porque a gente está sempre querendo ver algum tamanho para fazer alguma conformidade, ver se fez um cálculo corretamente, então a gente precisa checar qual era a quantidade de observações que tinha naquela determinada variável, né? Eu tenho um grupo ali de variáveis homem, mulher, por estado. E aí eu quero saber qual é a quantidade de homens por todos os estados, qual é a quantidade de homem para cada um dos estados. Então, dependendo de como eu escrevo esse código, o length vai me ajudar bastante, que significa tamanho, tá bom? Então, é muito utilizado. Isso aqui vocês já vão incorporando. Ao usarem o R, tem coisas que vocês já vão incorporando e o length é um deles, tá? O length, então, é tamanho. Ele funciona ele é ótimo quando a gente tem essa criação que a gente tem uma única direção, né? Um vetor assim. Se eu quiser saber linha e coluna, eu tenho outra função. Então, bora lá. Eu vou fazer o length de x, tá? De n, desculpa, de x, length de x, que estou salvando em n. Percebam que o n apareceu aqui para mim e já me disse que são 7. 7 o L de inteiro, tá? Vou mostrar aí para vocês, 7. E aí eu posso ajudar também na hora do meu código, e aqui eu vou sempre incrementando um pouquinho a mais, tá? A gente vai sempre tentando, cada linha dessas a gente vai explorando um pouquinho a mais. Eu posso colocar o message, que é para ele printar. Percebam vocês, olha só, o message é uma funçãozinha que tem lá no R. Eu coloquei aqui, ó, o meu cursor, e vocês estão vendo esse amarelinho, né? O R já tenta me ajudar. Pô, como é que você preenche essa função message? Ele tenta te ajudar e falar como é que você deve preenchê-la, tá? Então, eu preciso passar alguma informação para ela, e aqui o resto vai ficar como default, eu não vou usar muito ela, eu só quero a função message em si no seu default mesmo. O paste é de colar, tá? Então, o que eu quero que o R faça? Que ele pegue essa informação aqui, esse texto, ele cole
com esse daqui, que é um número, o N é igual a 7, tá? E ele mostra aqui para mim através desse message. Eu vou mostrar para vocês por partes, tá? Eu vou colocar o paste só para colar. Esse paste aqui, ele cola com espaço, então ele colou para mim essas duas informações, tá? E aqui eu vou pedir para ele me mostrar aqui no meu prompt aqui, ó. The length of x é 7. Então, o tamanho de x é 7. Isso é importante por quê? Porque aqui o x é fixo, mas imagina você dentro de uma função e aí você quer, de repente, ali ir acompanhando, conforme for passando o loop da função, ele ir printando a quantidade de informações que tem numa determinada variável. Então, isso daqui ele pode me ajudar a mostrar isso. Ou então eu estou dentro de um código aqui, e aí eu estou rodando o código aqui, ó, posso fazer isso aqui, ó, não preciso rodar linha por linha, eu posso selecionar, vir aqui e rodar, e o R já mostra isso daqui para mim. Percebam que eu estou rodando até a linha 82. E aí fica mais fácil, né, de chamar a atenção para eu visualizar quando eu estou olhando aqui o meu código aqui no meu console, tá? Professora, aqui é uma única direção. E quando eu tenho mais de uma direção, ou seja, quando eu tenho mais de uma, eu não tenho só linha, eu tenho linhas e colunas, mais de uma dimensão, era a palavra que eu queria. Bem, para isso, nós temos linha, coluna, precisamos acessar essas informações. Eu vou criar aqui uma matriz. Aí vocês já vão aprendendo como criar uma matriz no R, uma possibilidade, tá? Se eu precisar criar uma matriz. Então, é matrix para eu criar. Percebam vocês, olha lá o R me ajudando de novo em amarelinho. Eu preciso passar uns dados, eu preciso dizer o número de linhas e número de colunas, por default é igual a 1. Se eu quero by row, se eu quero por linha, por default é false, vocês devem estar vendo nesse amarelinho, e as dimensões. Bem, eu quero criar uma matriz de 1 a 25, N-row. N-row é número de linhas, tá? N de row, linha. Então, number, né, de número. 5, N-call de coluna. Então, N-call coluna. Bem intuitivo. Eu também quero 5. Então, vou rodar isso e vou mostrar para vocês essa minha matriz. Tá aqui, tá? Por default, a gente viu aqui no meu R, olha só, eu cliquei no meu tab, cliquei aqui no Matrix, cliquei no tab que tem no computador de vocês. Deixa só eu achar aqui o Matrix. Aqui o Matrix. Ele tá vendo aqui, ó, por default, ele vai preencher por coluna, porque by row é igual a false, por default da função. Então, percebam, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, só para otimizar aqui, eu vou copiar o mesmo código e vou colocar aqui nessa linha. Se vocês tiverem dúvida, vão me perguntando, por favor, tá? Não fiquem com dúvida. Olha aqui, ó, by row, que é um argumento dessa função, tá? Vou colocar o igual, percebam eu usando o igual aqui, e eu vou colocar igual a true, porque eu quero que ele preencha por linha. Vou printar isso. Olha só a diferença. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, por linha ao invés de coluna, tá? Bem, olha como o R também me ajuda. Nesse caso, é uma matriz, é fácil de eu ver. A gente já sabe que esses colchetes vão indexar a posição, e a gente sabe que isso aqui é uma matriz que tem linha e coluna. Então, esse primeiro, a vírgula vai separar a linha da coluna, e aí o primeiro espaço aqui eu tenho que dizer para ele qual é a linha, igual como a gente aprende matriz, A11, A12, A13. Então, aqui, a linha 1 para todas as colunas, que é isso aqui, como eu também tenho isso daqui, ó, o espaço em branco, vírgula 1. Então, é para todas as linhas da coluna 1, tá bom? Que eu estou especificando. Então, aqui fica muito fácil da gente ver isso daí. E olha só, a gente tem até esse código, já vimos hoje. Eu tenho essa matriz. Se eu quero saber a quantidade de linhas dessa matriz, qual é a função que eu deveria usar? Olha a função aqui, N-row, número de linhas, tá? Então, igualzinho nós fizemos aqui, ó, para saber o número de linhas desse meu objeto aqui. Vamos lá, me ajudem aí vocês só para eu saber aqui como é que eu sei qual é a classe de um objeto para eu saber como ele é caracterizado dentro do R, o tipo dele dentro do R. Qual é a função? Quem está ligado aí que poderia me ajudar? Como é que eu sei qual é a classe de um objeto no R?
Class, perfeito, 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 Douglas, Leandro, obrigada. Então vamos lá, class, minúsculo, tá? O R faz distinção de maiúsculo e minúsculo, tá? Def, Crane, Packages, ele já tenta preencher. Aqui eu tenho uma matriz, um array, que tem mais de 2 dimensões, né? Eu poderia criar ali 3 por 3. Eu estou usando o NRow para pegar ali a quantidade de linhas que tem nesse objeto, que é uma matriz, e que o R já mostrou aqui para mim, que a gente já falou, é uma large matrix. Então, o NRow está me dizendo a quantidade de linhas. Então, aqui embaixo, para eu acessar a quantidade de linhas, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, é o NRow de quem? De X, que é a minha matriz. Ncol, aqui também já puxa o número de colunas. Então, Ncol de X. E se eu quero saber o length, se eu quero saber o tamanho desses elementos, eu tenho o meu próprio length aqui de X, tá? Preciso rodar um por um? Não necessariamente, posso rodar os 3 juntos, tá? E eu vou colocar aqui para mostrar aqui no meu console, ele vai colar, a gente já sabe que o paste cola. Isso daqui é para ele dar um espaço aqui na linha. Então, cada linha aqui a gente vai aprendendo uma coisinha diferente, tá, gente? Então, isso aqui é para ele dar essa quebra aqui, para ele dar um espaço aqui. Ele vai colar o quê? O número de linha em XE, e ele vai colar com myAnyRow, e myAnyRow eu posso selecionar e ver que é 5, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Message, vou fazer o outro e vou fazer o outro. E aí, esse Nzinho aí, né, ele tá me dando esse espaçozinho aqui, que eu poderia colocar mais um e ele aumentando esse espaço. Isso aqui é para visualizar o código, tá? Então, o número de linhas em X é 5, o número de colunas é 5 e eu tenho 25 elementos lá dentro, tá? Essas funções aqui vocês têm que aprender de cabeça, número de linha, número de coluna. E uma outra que a gente tem que saber é dimensão. Então, dim de dimensão. Então, eu vou mostrar para vocês, vou pedir para ele printar a dimensão. A dimensão de x é 5 por 5. Concordam comigo? X é uma matriz que tem 5 linhas e 5 colunas. Então, esse primeiro aqui é linha, então a dimensão dele é 5 linhas e a segunda é 5 colunas. Vamos lá, dim de x. Eu estou aqui ficando já apertadinha no tempo e olha que são 11h10, mas eu queria, vamos ver, eu queria só interagir mais um pouquinho com vocês. A gente já sabe, e aqui só para ir testando um pouquinho se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando, tá? A gente já sabe que esse colchete aqui me dá posição. Então, eu tenho esse primeiro elemento é 1, e eu tenho aqui 2, né? 2 elementos me retornando a partir da dimensão de x. Eu queria saber de vocês, se vocês podem me ajudar, como é que eu poderia descobrir para eu, se eu estou num código ali, que eu estou toda hora, depender da variável que eu estou levando, do banco de dados, né? Eu estou fazendo um fragmento por região do país. Então, cada região pode ter uma quantidade de informações diferentes. Por exemplo, o número de hospital por região de país. Então, eu tenho lá uma coluna com o estado, e eu tenho lá uma coluna com a região em si, se é sul, sudeste, e eu tenho o nome do hospital. Então, a partir do estado, ou melhor, da região, essa quantidade pode variar. Então, essa dimensão do X, ela pode assumir valores diferentes. Eu posso ter para a região norte lá 30 hospitais, e para a região sudeste eu posso ter 70. Então, eu não posso deixar essa quantidade fixa. Se eu quiser aqui dizer para o R, para ele pegar sempre a primeira linha, a quantidade de linhas desse banco de dados, ou seja, se eu quiser gravar uma variável x é igual à quantidade de linhas que vai ter para aquele determinado subconjunto, como é que eu poderia pegar a quantidade de linhas? Eu sei que dimensão de x, tirando o NRow, tá? Não quero pelo NRow, não, quero por aqui. Dimensão de x vai me dar 2 informações. Eu não quero isso. Eu quero uma informação. Eu quero a quantidade de linhas. Como é que eu faço para extrair a quantidade de linhas daí? O que vocês acham? Como Você é? aplica os colchetes? Perfeito, perfeito, perfeito. Colchete. Aqui eu só tenho uma dimensão, né? Um vetor atômico aqui. Então, olha lá, 1. Vamos ver o x? O x. Oh, meu x não quer pegar por quê? Dimensão de x, 1. Dimensão de x1, por que? Cadê meu x? Pera aí.
Não tem x, gente. Espera aí que não tem x. Deixa eu criar o meu x de novo, que eu salvei por cima. Vamos criar meu x de novo. Vamos pegar a dimensão de x. E agora sim, dimensão de x, 1. Perfeito. Eu quero salvar isso daqui dentro de uma variável que não é x, tá? Vamos criar uma outra variável, y. Então, agora lá em y eu tenho 5. Eu tinha salvo por cima, tá? Por isso que deu aquele erro. Eu peguei uma dimensão de x 5 por 5 e tirei a matriz. Isso é bom para vocês entenderem uma outra parte que eu não comentei até então. Percebam que eu posso, já deve estar explícito isso para vocês, né? Pela quantidade de linhas aqui. O x aqui era esse vetor. Depois o x virou uma matriz. Então, cuidado com o código de vocês. Por quê? Porque a partir daqui, se o meu x, ele vai sempre assumir a última informação passada para ele. Então, se eu atribuir aqui que o meu x era esse vetor aqui, e depois chamei ele de matriz, o meu x não vai ser mais esse vetor, ele vai ser essa matriz, que foi o que acabou de acontecer comigo. Eu passei um x e depois chamei quem? A dimensão dentro de x, e depois quis pedir a dimensão dentro de um objeto que não existia mais, tá? Então, cuidado com esses números. Mas, respondendo aqui, a gente tem o x, perfeito, criado, tem uma dimensão de x, ele tem duas posições, eu quero a primeira delas, então eu posso salvar isso dentro de y, em que a dimensão de x1, y é igual a 5, tá? Então, bacana.